Como se expor ao desconforto sem que isso vire uma autotortura. Meu nome é Raíssa e eu sou mentora de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência e psicologia aplicada. Estou atualmente, inclusive, vivendo um dos momentos mais desafiadores da minha vida e é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. No vídeo da semana passada, em que eu descrevi os maiores sabotadores da nossa autoestima, inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar aqui para você assistir porque tá muito legal, eu descrevo quais são os pilares que formam e sustentam a nossa autoestima. Entre eles está a nossa autoconfiança, que é formada através dos nossos comportamentos, ou seja, o quanto a gente faz coisas honrando os nossos compromissos com nós mesmas e também superando obstáculos, superando situações difíceis, situações desafiadoras, e o quanto isso vai fazendo com que a gente confie cada vez mais em nós e na nossa capacidade de resolver situações difíceis, de sair de situações desafiadoras, de resolver problemas. Isso é chamado de autoeficácia. Mas eu achei muito importante gravar esse vídeo para falar desse tema, porque às vezes a gente vai e se coloca então numa situação extremamente desafiadora, que nos coloca para fora da nossa zona de conforto, mas assim, muito distante da nossa zona de conforto. Às vezes acaba até gerando algum trauma, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e não é por aí. Quando a gente busca se autodesenvolver, se conhecer e se colocar para fora da nossa zona de conforto, tem como fazer com que isso não gere uma autotortura. Tem como fazer com que isso não seja um sofrimento a mar aberto, né? Tem como fazer com que isso seja calculado. Estava refletindo sobre isso recentemente com a minha psicóloga. E eu tô agora na cidade do Porto, em Portugal, 100% sozinha, passando 9 dias aqui e sentindo na pele como é de fato você estar 100% com você mesma o tempo todo, prezando pela sua segurança, prezando pela sua alimentação, por todos os seus cuidados, mas assim, pelo seu lazer, por tudo, assim, literalmente tudo. E é um dos momentos mais únicos da minha vida. E foi um desconforto muito calculado, né? Então eu, apesar de estar sofrendo, entre aspas, sofrendo um pouquinho de vez em quando, eu pensei muito bem para tomar essa decisão e eu estou vivendo exatamente o que eu sabia que eu ia viver, com as dificuldades que eu sabia que eu teria, porque eu não sou uma pessoa que até hoje foi muito acostumada a passar longos períodos sozinha. Então eu quis me colocar nessa situação para crescer. E aí a minha psicóloga falou comigo em uma das sessões: só toma cuidado para sua busca por desenvolvimento não se tornar uma autotortura. Então faça isso de uma forma mais calculada. Então pronto, né? Como achar esse equilíbrio entre querer se expor, mas não se expor demais para, de repente, até ter o efeito rebote, né? Passar por alguma situação muito traumática que faça com que você queira voltar para o seu casulo e não sair mais dele. Eu acho que a primeira coisa é a gente se perguntar quais são os nossos medos, né? Por isso que não tem como falar de construção de autoestima e de construção de autoconfiança se a gente não se conhece. A gente precisa saber quais são os nossos principais medos, quais são os nossos principais receios, quais são as coisas que a gente deseja fazer, mas tem muito medo de fazer, que a gente tem muita insegurança para fazer. Porque aí a gente consegue começar a questionar esses medos, né? Então eu tenho uma hierarquia, como se fosse uma lista de medos que eu tenho que enfrentar na vida, e entre eles estava esse medo de me virar totalmente sozinha num lugar totalmente novo e diferente, que eu não conheço ninguém. E aí é sobre fazer um pouco dessa reflexão. O quanto esse medo é real? O quanto eu consigo minimizar essa situação ou controlar essa situação para me expor a ela de uma forma que ainda assim eu me sinta segura, eu me sinta apta, eu me sinta capaz de lidar com ela, né? Então, a primeira coisa, prezar sempre pela sua sobrevivência, pela sua segurança numa situação assim. Não precisa ser extremo. Acho que é sobre a gente se perguntar o que de pior pode acontecer nessa situação e o pior não representar um risco à nossa segurança e à nossa sobrevivência, mas de fato, no meu caso, qual que é o pior que pode acontecer nessa situação que eu tô agora? Em que eu tô me sentindo segura, em que eu tô me sentindo confortável, onde eu tô? É eu me sentir sozinha. É eu realmente ter que lidar com essa coisa de estar só comigo mesma, que é o que eu me propus a fazer. Então também sempre reforçar o que eu posso aprender nessa situação, porque isso te ajuda a conquistar a motivação de seguir esse processo.
E assim, o que eu posso garantir desde já, vivendo o que eu tô vivendo, é que por mais desafiador que seja, quando é de uma forma controlada, de uma forma que não gera um pânico, né, mas sim te gera aquele desconfortozinho que te faz crescer, já tá valendo muito a pena. Já tá sendo muito engrandecedor, já tá contribuindo muito para minha autoconfiança, para minha sensação de autonomia, pro quanto eu me sinto capaz de cuidar de mim mesma de verdade. Mas para não ficar só na teoria, queria falar com vocês sobre uma técnica que chama técnica da exposição sistêmica, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre como a gente se expor a situações desconfortáveis para crescer, para evoluir, para fortalecer a nossa autoconfiança, mas ainda assim de uma forma segura, de uma forma que não nos gere ansiedade, não nos gere traumas e outras situações que a gente não quer de fato viver. Então, o primeiro passo, faça essa lista de medos, como eu fiz a minha, sobre as situações que você quer superar na vida, sobre coisas que você quer vivenciar e tenta colocar isso numa hierarquia de coisas que te dão menos medo de fazer até coisas que te dão mais medo de fazer. A coisa que te dá menos medo de fazer hoje pode ser, por exemplo, fazer um story para divulgar um projeto novo que você quer tirar do papel. Ainda assim, é desafiador para você, mas você pode e deve começar por aí. Você não precisa começar do seu medo maior, daquela situação mais desafiadora que você quer viver. Comece se habituando ao que é um pouco mais fácil, porque isso também vai te fortalecer para ir lidando com situações cada vez mais desafiadoras, porque você vai se sentindo mais apta para enfrentá-las. Então essa exposição, ela tem que ser, antes de tudo, uma exposição intencional, assim como foi o meu caso. Então eu não me joguei aqui de paraquedas sem saber o que estava acontecendo. Eu já sabia como ia ser, eu fiz de tudo para me colocar num lugar em que eu me sentisse segura, para começar, e aí de fato ir lidando com as mini dificuldades do dia a dia, com as mini superações do dia a dia, mas foi intencional. E também é importante que essa exposição seja repetida, ou seja, não adianta fazer só uma vez. No caso do exemplo do story, não adianta postar só um story. Talvez você poste um hoje, você poste um daqui 2 dias, e aí aos poucos você vai se habituando àquilo. Aquilo vai se tornando algo mais conhecido para você, mais conhecido para o seu cérebro, e o seu cérebro vai cada vez menos vendo aquilo como uma ameaça. Porque se o nosso cérebro tem essa função de nos proteger, e ele não sabe diferenciar muito bem o que é uma ameaça real, como a ameaça de um predador, por exemplo, e uma ameaça de uma situação que nos traz medo, como essa exposição no story, é muito natural que ele nos sabote nesse sentido, que para nos proteger ele faça com que a gente evite se expor. Então a gente precisa ir repetindo isso para ir reduzindo a ansiedade que isso causa e para ele ir entendendo que é uma situação que a gente pode viver, que não é um perigo, de fato, que é uma coisa desafiadora, mas que aos poucos, conforme a gente repete, vai ficando mais fácil de fazer. É só assim que a gente habitua a nossa mente a coisas novas, a mudanças que a gente quer implementar na nossa vida. E além da repetição, essa exposição precisa ser prolongada no tempo, justamente para dar esse tempo, para dar esse espaço para a nossa ansiedade se acalmar, para a gente perceber que não existe realmente uma ameaça real e que aos poucos a gente consiga se fortalecer para fazer aquilo mais vezes e por mais tempo. Dando até o exemplo do meu contexto aqui do Airbnb, né, que eu tô ficando. Eu escolhi ficar aqui por 9 dias. O que talvez já seja até muito. Eu poderia ter começado uma exposição mais gradual, mas como eu já estava nesse processo de exposição a estar sozinha antes, eu não comecei com 9 dias. Eu já tinha começado com 3 dias, já tinha começado com um tempo menor. E aí eu aos poucos consigo me colocar nessa situação por mais tempo, porque eu já tive uma experiência prévia que já criou uma memória que já foi construindo para o meu cérebro essa história de que estar sozinha não representa um perigo tão grande assim. Estar sozinha é uma coisa que eu já consigo superar, então agora eu consigo passar mais tempo nessa situação. E além de tudo isso, essa exposição precisa ser um compromisso. Tem que ser algo intencional e uma coisa que você queira de fato fazer. Colocar na agenda, se comprometer a honrar esse compromisso, tendo sempre em mente aquelas perguntas que eu fiz para você refletir no começo do vídeo. O que você pode aprender com aquilo? Como que aquilo pode te fortalecer? E é uma coisa que parece às vezes não estar muito ligada com outras, mas essa construção de autoconfiança que eu tô fazendo aqui, nessa situação que eu tô vivendo agora,
é algo que vai impactar positivamente a minha autoconfiança em todos os outros pilares da minha vida. Então, a gente precisa sempre estar se colocando em movimento, a gente precisa estar sempre querendo evoluir, porque se a gente faz isso, supera isso, a gente volta para a estaca da nossa zona de conforto. E na zona de conforto, a gente para de crescer, a gente para de evoluir e para de alimentar esse sentimento de autoconfiança crescente. E eu já falei no outro vídeo, mas eu queria muito repetir. Autoestima, né, que a gente coloca a autoconfiança aí dentro da autoestima, é um processo que você não constrói uma vez e você tem para sempre. Se você se acomodar, você volta a baixar os seus níveis de autoestima porque você começa a olhar para outras situações adversas que você não busca solucionar. Então aqui é essa ideia de estou superando isso, não preciso ter pressa para superar isso. Pode ser gradual, pode ser dentro de uma zona segura, mas ainda desconfortável, o que é diferente. Mas eu não vou parar quando eu chegar lá. Eu vou atingir esse objetivo, eu vou cumprir esse desafio, eu vou me sentir confortável nessa situação e aí quando essa situação ficar confortável para mim, eu já vou para o próximo desafio. Então a sua lista de medos, né, a sua hierarquia de medos também serve para você saber qual que é o próximo passo, onde você pode se desafiar mais no futuro. E cultivar o hábito de ir se colocando nessas situações desafiadoras com constância faz com que você reforce cada vez mais o seu senso de capacidade em você mesma. Aquela coisa de você olhar para outras situações e falar: isso aqui eu nunca fiz, mas eu já superei tanta coisa, eu já conquistei tanta coisa, né? Eu já sozinha consegui lidar com tantas coisas que eu tenho certeza que eu vou dar um jeito de lidar com isso. Ou seja, só benefícios. Só tenha cuidado, porque você não precisa se expor a tudo de uma vez. Essa exposição ao desconforto pode e deve ser gradual. Respeite o seu processo, não se compare com ninguém, faça a sua própria lista de medos e comece por aquilo que hoje representa talvez a menor ameaça, para você ir treinando o seu cérebro e conseguindo atingir outros níveis de desenvolvimento logo menos. Eu espero muito de verdade que esse conteúdo te ajude. Me deixa aqui nos comentários quais outros conteúdos sobre esse assunto você gostaria de ver aqui, porque eu amo falar sobre isso e eu quero de fato que o conteúdo que eu esteja trazendo aqui no YouTube te ajude a melhorar a sua própria vida. Um beijo e até o próximo vídeo.